Olá a todos, eu sou Marina Siqueira, sou médica preceptora de Educação Médica da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre gravação de aulas. Primeiramente, eu queria declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma das informações expostas nessa aula. E a gente vai começar conversando um pouquinho sobre dicas para gravar uma aula. Então, antes da gente aprender como gravar uma aula propriamente dita, a gente vai conversar um pouco sobre como se preparar, como se portar, como se posicionar, algumas dicas importantes para você que vai gravar sua aula em casa. Por exemplo, se você estiver num estúdio aqui como eu, é um pouco mais fácil, né? Eu tenho uma iluminação adequada, eu tenho esse fundo, eu tenho uma câmera boa, né? Então, fica muito mais simples gravar uma aula. Mas, se você está em casa trabalhando no contexto da pandemia, né? Que está todo mundo no ensino remoto, e você precisa gravar uma aula, nada está perdido. Ainda tem alguma coisa que a gente possa fazer para você conseguir gravar uma boa aula. Então, eu vou começar falando um pouquinho do antes, como que a gente se prepara. Então, a primeira coisa é preparar o ambiente. Então, organizar, deixar tudo mais ou menos arrumado. Você pode colocar uma planta atrás de você, você pode colocar um quadro ou uma parede colorida. Fica a seu critério, né? Tem professores que gostam de mostrar um pouquinho mais, tem professores que preservam mais sua privacidade, põem um fundo branco, também não tem problema nenhum. O único problema é deixar uma bagunça atrás de você ou ter alguma pessoa passando atrás. Isso são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Outro ponto importante é o som. Então, garantir um ambiente silencioso, né? Fechar as portas, fechar as janelas, evitar lugares que tem muito barulho na sua casa, né? Preferir um ambiente um pouco mais tranquilo, em que você esteja, de preferência, sozinho ou com uma pessoa que sabe que você está fazendo uma gravação naquele momento. Minha segunda dica é sempre testar som e imagem antes de começar. Então, quando a gente usa as plataformas, que eu vou mostrar na sequência, todas elas têm uma página de configuração onde você consegue ter uma prévia do que vai aparecer na sua câmera. Então, se posicionar direitinho, testar o som, ver se está funcionando o microfone, né? E aí você consegue garantir que enquanto você estiver gravando a aula, vai estar tudo funcionando. Se não, às vezes a gente grava e aí vai ver a gravação no final e deu alguma coisa errada, a imagem falha, o som para de funcionar e aí a gente tem que gravar tudo de novo. Então, é importante sempre testar. Um cuidado importante, se você está num fundo claro, numa parede branca ou cinza, é importante que você dê mais contraste. Como que a gente faz isso? Com iluminação, com a própria roupa, né? A própria cor da roupa, colocar uma cor mais escura, talvez, uma cor forte, né? Para dar um contraste e destacar mais a sua imagem no vídeo. Se o seu fundo for mais escuro, o importante é luminosidade. Então, investir em iluminação, né? Comprar, talvez, aqueles ring lights ou luzes próprias para gravação mesmo, são uma boa dica para quem quer gravar de casa. Se você coloca uma fonte de luz acima de você, por exemplo, a luz do quarto mesmo, né, que você está gravando, do escritório, da sala, geralmente não é legal, porque aquela luz produz uma sombra, faz uma sombra no seu rosto, e aí não dá para te ver tão bem no vídeo, né? Então, o ideal é que a luz venha de frente. Então, essa luz ela pode ser a luz da janela, luz natural, ou uma luz de um iluminador que você tenha na sua casa, certo? Pode até ser um abajur, né? A gente conhece aqueles ring lights, aquelas iluminações próprias, mas às vezes você consegue com uma própria luminária de mesa já dar um efeito legal de iluminação. Então, aqui é um exemplo de um ambiente ideal, né? Como que você dispõe os objetos. Então, geralmente, a gente tem uma janela, né? O ideal é que você tenha luz natural, é sempre a melhor opção. Ou os iluminadores, ou ring light, ou aqueles compridos, uma fonte indireta de iluminação. Depois, na frente da janela, você coloca o computador, que vai ter a câmera ou a webcam acoplada aqui, ou uma câmera separada. E aí, o professor fica na frente do computador contra a luz. Isso vai favorecer
a sua imagem no vídeo quando você estiver gravando. Então, aqui é um exemplo de uma boa disposição, né? Vejam que o ambiente está todo organizado, né? Preferir que tenha uma parede atrás, que não seja um ambiente aberto para evitar que passem pessoas, que aconteça qualquer intercorrência durante a sua gravação. Uma outra dica, configurar a seta do mouse para um tamanho maior e de cor diferente. Então, vocês estão vendo aqui o meu mouse, eu coloquei ele verdinho e maior, certo? Então, quando o aluno estiver assistindo a aula, ele vai conseguir visualizar esse mouse com mais facilidade. Se você quiser apontar alguma estrutura, mostrar alguma imagem, destacar alguma parte do texto, fica mais fácil de localizar o que você está querendo mostrar. Isso você pode fazer no próprio PowerPoint. Então, no PowerPoint, clicando com o botão direito, você vai ver essa opção, opções de ponteiro, e tem essa seleção aqui, apontador laser, que é como se fosse aquele que a gente usa em sala de aula presencial. E aí vai aparecer um apontador vermelhinho aqui, que é diferente do meu, mas tem o mesmo efeito, certo? Então, essa é uma dica interessante também. Por fim, o conteúdo. Então, a gente sempre preza por uma aula que seja o mais objetiva possível, né? Quando a gente grava uma aula para ser vista na internet, esse tempo de adesão ao vídeo, de foco, ele é cada vez menor. Então, a nossa dica é o keep it simple. Então, focar no essencial. Você não precisa fazer, claro, reduzir o seu conteúdo, perder conteúdo, para conseguir se restringir aí a 15, 12 minutos. Mas uma dica é talvez fracionar a aula em várias partes e liberando esse conteúdo aos poucos para que os alunos consigam acompanhar sem cansar demais. E uma outra oportunidade que esse momento nos proporciona, que é o de gravar as aulas, é também de rever a linguagem visual das nossas aulas. Investir num outro layout mais moderno, usar outras plataformas. A gente vai falar nos vídeos seguintes sobre isso, né? Como montar slides, como montar sua apresentação, como escolher o melhor layout, que cores utilizar. Então, a gente vai desenvolver esse conteúdo com vocês aqui no canal nas próximas aulas, certo? Então, aproveitem essa oportunidade para também modificar um pouquinho o seu material, dar uma modernizada nele. E é isso, pessoal. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente faz para gravar em 3 plataformas diferentes. Então, clica no próximo link que vocês vão conseguir ter acesso a essa aula. Muito obrigada!